no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Eu sei que todos estão cansados, mas o Senhor, Ele renova nossas forças nessa noite. Amanhã é domingo, é dia de você descansar, mas prometo aos irmãos não ser tão demorativo na mensagem, porque será rápida e direta. Bem? Marcos 16. Quantos assim encontraram, diga glória a Deus. Versículo de número 7 apenas. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Põe a Bíblia assim, fica de pé por alguns segundos, porque a presença de Deus está aqui nessa noite. Para que a presença dele possa estar presente em tua vida, é só você abrir espaço e deixar ele fluir o que ele tem para fazer na tua vida nessa noite. Há uma coluna de fogo que desce aqui nessa noite. E quando a presença dele chega, algo novo acontece. Mas com a presença dele chegou agora não. Chegou quando nós abrimos a porta, começou a adorar ele, começou a exaltar ele, começou a glorificar ele. A presença não chegou agora, já está presente na casa. Desde a hora que você porque a presença dele é diferente. Porque a presença dele é diferente. Eu não sei se a igreja está sentindo a pastora e trabalho demais. Tem pessoas que estão tentando aqui nessa noite. O Espírito de Deus está dizendo: é mais de novo.
passou para chegar onde você chegou. Quem te olha, talvez te olha por fora. Era mas não sabe a cicatriz que você tem passado para estar onde você está, para chegar onde você chegou. Se não fosse a minha dele, você não teria chegado. Sabe o que acontece, pastor Sueli? Aqui as pessoas querem botar um ponto final na tua história quando Deus está dando um ponto continuativo nela. Derrama teu coração aí. Só para quem acredita nisso. Não acabou. Estão espalhando por aí a tua história, o que é teu fim. Não terminou. Deixa enganar-se. Declare para ele. Você pode adorar? Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar. Eu quero impactar. Eu já lhe aviso, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Coisa linda que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que você é um escolhido. E por você ser escolhido dele nessa noite, Deus não abre mão de você. Para que a gente possa entender esse versículo que nós acabamos de fazer menção, vamos entender que Jesus foi louvado aqui nessa noite. Ele deixou os altos céus, se destituiu da sua glória, se fez homem, passeou por essa terra e fez uma grande obra que até hoje está escrita na história. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começou seu ministério e ele só conviveu com nós aqui na terra cerca de 3 anos e meio. Por 30 anos Jesus ele passou-se, quem sabe nos bastidores, e após 3 anos e meio Jesus começa a manifestar a sua glória aqui na terra. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ele começa a trazer para si homens para compor o seu ministério terreno aqui na terra. Porque ninguém faz a obra sozinho, ninguém avança sozinho.
Há quem acha por aí que é o bababão da história, que faz, acontece, que sem ele tudo vai acontecer, com ele tudo acontece. Mas Jesus vem para dizer que é necessário você ter alguém contigo ao teu lado. É a própria Bíblia que diz que um cordão de 2 dobras é mais difícil se romper do que o de uma. Interessante é que a obra de Deus, irmão, ela avança independente de alguém acreditar ou não acreditar nela. Eu vou ser mais claro. Alguém olhou para você e disse: não vai conseguir, não vai avançar, não vai prosseguir. Mas os céus olhou para você, apostou em você, e quando ninguém disse que não ia, Deus olhou e disse: vai acontecer. Quem sabe rejeitado, quem sabe humilhado, humilhada. Porque assim, tem uma coisa que faz parte da chamada de quem foi chamado, é ser humilhado, rejeitado, passa por dores, lágrimas, mas no final você entende que quem te chamou é maior para realizar coisas grandes. Aí a Bíblia nos diz que Jesus começou a chamar homens para fazer parte desse ministério tão lindo. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ele foi chamando um a um, até que se formou 12 homens, 12 discípulos, para fazer parte da história e do chamado de Deus. Aí vai nos dizer a palavra do Senhor, que no meio desses 12, ele chama um homem por nome de Pedro. E quando é que Jesus chamou Pedro? Quando Pedro estava frustrado, triste, abatido, na beira de uma praia, porque naquela noite Pedro não havia pescado nada. A maioria que está aqui nessa noite não foi chamado quando estava na bonança. Alguém que foi chamado aqui talvez estava no tráfico de drogas, servindo o diabo. Alguém que foi chamado aqui nessa noite talvez estava no bar, estava ali se prostituindo, estava lá prostrado, caído, a humanidade desprezando, mas Jesus olhou para você e disse: é você que é velho, é você que vai fazer a minha obra. A maioria que está aqui não tem um passado bom, não, meu pastor. E ai, se não fosse a mão de Deus, talvez eu estava mais vivo, estava viva para contar história. Mas a obra de Deus é isso, irmão. Ele pega o rejeitado, o que ninguém dá nada, o que a humanidade despreza, aquele que alguém passa, e quando passa, passava de perto, cortava caminho para não passar por perto. Mas Jesus olhou para a vida aqui nessa noite, ele forma no chão da obra, e ele diz: eu vou fazer na tua vida, quando alguém não acreditei, ele nasceu, não merece, quando alguém não disse que não vai acontecer. Só que nós temos que entender uma coisa: não é porque Jesus te chamou, fez essa obra linda que ele está fazendo, porque não concluiu ainda, que nós temos o direito de passar por cima de ninguém. É
que acha que está bem vestido, ele é melhor do que alguém. É porque alguém que acha que tem um cargo eclesiástico na igreja, que não pode ligar nele, que não pode carregar o tipo mais bonito que nós se pode encontrar é dizer: eu sou servo. E hoje nós estamos expandindo o crescimento de títulos. E é um querendo ser maior do que o outro. E o que me deixa mais triste, pastor Sueli, é que infelizmente alguém está achando que a placa da igreja vai levar ele para o céu. Ah, mas é porque na igreja de fulano não pus os pés. É porque na igreja de fulano eu não vou. Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que lá no céu não tem placa de igreja. Lá no céu vai ter uma igreja preparada. E quem tem o poder aqui dentro de julgar, de apontar na igreja de ninguém? E pior do que apontar na igreja de alguém, é alguém olhar para mim e dizer: ah, ali não presta, ali não vale nada, ali não tem vida com Deus. Deixa eu perguntar: quem é você para querer definir a vida de alguém? Você mede a pessoa pelo nível de glória que ele dá. Você mede a santidade de Deus pela veste que ele usa. Porque quando Deus ele chamou Pedro, ele está sentado. Deus olha para Pedro e diz: Pedro, Simão, Pedro, me presta teu barco. E Pedro, olhando aquela situação, Jesus chega mais profundo e diz: vamos embora voltar para a praia, para o mar, e sair da beira da praia. Dessa forma. E a pergunta no coração de Pedro é: fazer o que lá novamente? Porque achamos que às vezes por ter frustrado uma vez, naquele ambiente, naquele lugar, você vai se frustrar de novo. Mas Jesus está dizendo: um ambiente de frustração vai se tornar um ambiente de honra de Deus na tua vida. Bora, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, ele vai, empresta um barco, e Jesus diz: não vai pescar. Porque o que Jesus tinha para Pedro era que ele não seria pescador de peixe, mas pescador de homens. A proposta era pescar peixe, mas a contraproposta de Jesus no futuro dele era: você vai ser um ganhador de alma, o inferno vai estremecer quando você chegar, Pedro. Ele vai. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro está lá no meio do mar, Jesus diz: Pedro, lança a rede. E a resposta de Pedro é: porque todo mundo tem uma desculpa quando Deus dá ordem da gente lançar a rede. Pedro diz: Senhor, pesquei a noite inteira e nada apanhei. Mas o Senhor diz para ele: Pedro, lança do lado direito, porque vai ter pescaria. A Bíblia diz, não sei quem é essa história,
Pedro lança a rede, e o que acontece? A rede não chega. O tempo passa, Jesus está formando os discípulos, e diz a palavra de Deus, que um dia Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, o ministério aqui na terra está se fitando. O Filho do Homem será entregue às mãos do homem, mas não será o fim, é apenas o começo de uma nova trajetória. Porque quando achamos, eu repito, que é o fim, é Deus dizendo: estou apenas começando. A Bíblia diz que Jesus, ele olha um dia para Pedro e diz: Pedro, tu vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. E antes que o galo cante, verdade é que Pedro negou. E no teste, irmão, que Deus faz com a gente, o Senhor um dia pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele e diz: sim, eu gosto disso. A segunda vez, Jesus olha: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E na terceira, Pedro está declarando para Jesus, quando ele pergunta: tu me amas? É Pedro olhando para dentro e dizendo: tu sabes o que tem dentro desse coração. Para a gente prosseguir por causa do horário, a Bíblia diz que Jesus é preso dentro de Getsêmani, e ele começa a ser levado para ser julgado. Jesus é julgado, irmãos, apanha, leva 40 açoites, é pregado na cruz e colocado dentro de um túmulo. E diz a palavra de Deus que Pedro e todos os discípulos voltaram para trás, achando que ali era o fim do ministério terreno na terra. E aonde foi que eles foram parar? Dentro de uma casa, trancados, com medo da morte. Aí a Bíblia diz que Jesus está morto. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E no terceiro dia, a Bíblia vai dizer que as mulheres se levantam e vai até aonde estava Jesus no sepulcro. Diz a palavra, irmãos, que quando elas chegaram, um varão estava na pedra sentado, olhou para elas e disse: quem vocês procuram não está mais aqui, mas ressuscitou. Dê glória a Deus. A Bíblia diz, no versículo que nós lemos, que quando Jesus ele ressuscita, a palavra de Deus vai dizer, versículo que nós lemos, que quando ele ressuscita, ele aparece para as mulheres, e diz a palavra de Deus, versículo 6, ele porém vos disse: não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui onde puseram.
Só que o versículo 7, para a gente já caminhar para finalizar, a ordem é: ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Olha que interessante. Diga aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, porque ali o vereis. Sabe aonde Pedro está, irmão? Trancado, desanimado, talvez dizendo no coração: esse negócio de seguir Jesus não deu certo. Eu vou voltar para a pescaria, eu vou voltar para o mar, porque Jesus morreu, não tem mais ministério, não tem mais chamada. Só que Jesus, ele permite alguns momentos mais chegar para dizer: a chamada não morreu, eles apenas obedeceram. Segura baixo. De fato, irmãos, quando Jesus ressuscita, tem dois homens andando, porque voltou também do ministério, no caminho de Emaús. Eles estão caminhando, e a conversa deles era: rapaz, mataram Jesus, o mestre, o poderoso em obra, aquele que dizia ser profeta. E quando eles vai comentando, irmão, já era final de tarde. Quem se apresenta entre eles? O próprio Jesus. E Jesus toca sobre eles e diz: o que vocês estão comentando? Eles dizem: tu é o peregrino de Jerusalém, não sabe o que aconteceu. Mataram Jesus, o Filho de Deus, e o ministério acabou. Aí Jesus disse: olha, vamos continuar a caminhada, só que eu vou continuar. Eles disseram: não siga, entra aqui conosco, o sol já vai se deitar e o caminho é perigoso. Segundo, Jesus entra na casa dos dois, porque eles tinham vontade no coração, e eles disseram: olha, já que o Senhor está aqui, deixa para ir amanhã, é perigoso o caminho. E eles prepararam uma mesa, e na mesa tinha pão, e toda mesa que tem pão tem presença de Deus. Costume deles, eles pegaram aquele pão e falaram: vamos apresentar o pão. Jesus está sentado com eles, e na oração eles fecharam os olhos, levantaram o pão para apresentar a Deus. E naquele momento, Jesus já não está mais entre eles. Jesus só se mostrou para eles entenderem que o mestre não estava morto. Quando eles partiram o pão, que eles abriram os olhos, eles não viram mais o mestre. E olhou para ele e disse: quem estava aqui? Era Jesus o Nazareno. Ele ressuscitou para avisar para todo mundo que ele está vivo. Segura. O caminho que era perigoso, eles agora não viram mais perigo. Saíram anunciando: Jesus ressuscitou. Agora Jesus chega na casa aonde estão os discípulos. E agora ele, quando chega, os discípulos do caminho de Emaús já tinham passado por lá dizendo: Jesus ressuscitou. As mulheres do sepulcro já tinham batido na porta dizendo: Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, a pedra foi removida e o mestre não está mais lá.
veio até nós. De repente bate na porta. Alguém abre aquela porta. E quando aparece, se depara com o mestre. E agora aquela pessoa volta para dentro dizendo: vocês não sabem quem acabou de chegar. E os discípulos talvez olhando um para o outro diz: quem agora poderia chegar? Porque Jesus está aqui. E Jesus se apresentou naquela casa para eles. Então quando Jesus se apresenta, Jesus ele vai olhar diretamente para Pedro e dizer: Pedro, primeiro da promessa, qual é a promessa, Jesus? Sobre a tua vida, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. A gente finaliza aqui. Quando ele olhou para você, ele disse: vai ser doloroso, vai se machucar, vai chorar, mas a porta do inferno vai prevalecer contra a tua vida. Mas peraí, Senhor, para te servir eu estou sofrendo. Foi louvado aqui. Mas para te servir, estou sendo caluniado, estou sendo perseguido. E a minha pergunta é: vai parar por causa de alguém que está te perseguindo? Vai parar porque alguém te caluniou? O que é mais importante? O que alguém está dizendo ao teu respeito? Com a tua salvação que você tem para alcançar? Mas por que, pastor? Vou fechar a Bíblia para a gente encerrar. É porque o ministério chamado não é constituído sobre a opinião de alguém que fala sobre a tua vida. Vou repetir: ministério chamado, ele não é constituído sobre alguém que olha para você e te aponta de Judas. O teu ministério, o teu chamado foi constituído na palavra de Deus. Ele garante o teu chamado, ele garante. Talvez se a porta da triunfo fosse aplausível pelo aplauso do homem e garantido por causa do homem, a porta já tinha se fechado. Talvez se a tenda onde eu faço parte fosse aprovado pelos homens, a porta tinha se fechado. Talvez se esse chamado que Deus tem na tua vida fosse confirmado por alguém aqui na terra, você não estava de pé. Mas o teu ministério foi chamado pelos céus, e pela ordem avança, continua, vai na frente, ele vai onde? Se coloca de pé. Levanta nessa noite. E eu finalizo dizendo para você: não vale a pena você desistir agora, porque você está tão perto do que Deus tem na sua vida. Alguém já recebeu? Oh, não pare, não desista, porque fiel é quem te prometeu. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu carrego você, eu carrego você. Ele está dizendo: eu carrego você.
Eu estou vendo o Espírito de Deus descendo, trazendo equilíbrio para alguém aqui nessa noite. Eu não me diga que não creio. Eu não me diga que não creio.